Shalom, meu nome é Luiz. Vamos analisar esse ponto aqui. 3 regras gramaticais essenciais que protegem a pronúncia original do nome de Deus em hebraico. Temos consoantes vocálicas, vogais primárias e distinção silábica. Consoantes vocálicas. Lembrando duas coisas importantes. O hebraico se lê da direita para a esquerda. E a outra coisa importante é saber que o alfabeto hebraico ele é um alfabeto consonantal. Significa o quê? Que todas as letras hebraicas são consoantes. As vogais em hebraico existiam apenas como sons. Com o passar dos tempos, muito tempo depois, foi que os maçoreta criaram os sinais chamados sinais maçoréticos. E esses sinais maçoréticos são usados para indicar as vogais. Então vamos lá. A regra das consoantes vocálicas diz o seguinte: que uma consoante só pode emitir o som de vogal quando ela está no final de uma sílaba. Aí da direita para a esquerda a gente temos o Aleph, o Re, o Vav e o Yud. Então o Aleph, como consoante, em português não tem representante, mas como consoante vocálica é um A. O Re, como consoante, ele equivale ao H, mas o H como um R fraco. Mas como consoante vocálica, ele tem o som primário de A. E o Vav, ele como consoante vocálica, ele tem o som de U ou de O, mas como consoante normal, ele tem o som de V. O Yud, como consoante, tem o som de Y, e como vogal tem o som de I ou de E. E o Re, ele como som secundário, isso na questão de contração, quando esse A sofre uma contração, ele às vezes tem o som de O ou de E, que são sons secundários. Então a consoante, mas no início fica com o som de consoante. Aqui são as vogais primárias. As vogais primárias é o A, o I e o U. E essas vogais primárias elas têm som longo, não são sons breves. E as vogais secundárias elas surgem da contração. Da contração do A com I surge o E. E da contração do I e o U surge o O. Então é assim que surgem as vogais secundárias. E as vogais primárias é o A, o I e o U. Agora eu botei aí dentro do quadrado vermelho as consoantes vocálicas. Lembrando que as vogais primárias são vogais, não são consoantes, tá? Então dentro do quadrado vermelho tem as consoantes vocálicas para fazer uma análise comparativa. E agora vamos entender como funciona a distinção silábica. No hebraico a gente tem sílabas abertas e sílabas fechadas. A sílaba aberta começa com uma consoante e termina com uma vogal. Você pode ver aí no quadrado azul, no quadrado verde, tem essa consoante hebraica que se chama Yud, que parece essa vírgula suspensa, e de vermelho tem um sinal maçorético, cada um do seu tipo, que tem um som de E. No caso, IE. Na sílaba fechada, a sílaba fechada começa com uma consoante e termina com uma consoante. Você pode verificar no quadrado rosa e laranja que temos aí da direita para a esquerda uma consoante que está de preto, depois de vermelho uma vogal e depois outra consoante, que forma aí a sílaba Yav. Então, repare que tanto na sílaba aberta quanto na sílaba fechada, embora as palavras que estão dentro dos quadrados são diferentes, mesmo tendo a primeira letra, a primeira consoante igual, mas são palavras diferentes, mas na escrita em português tem a mesma escrita. Então não é porque está escrito, duas palavras estão escritas igual em português que significa que em hebraico tem a mesma escrita. Por isso que é importante procurar verificar a palavra original.
No quadrado vermelho, nós temos a letra Re e a letra Aleph. Olha o que diz aí. As sílabas terminadas em Aleph ou Re são consideradas abertas, ou seja, elas não fecham sílaba. É importante saber disso. Aqui, ó, vamos analisar a regra das sílabas. Olha só o que diz. Uma sílaba pode ter uma ou três consoantes. Isso significa o quê? Que uma sílaba pode ter uma consoante, duas consoantes ou até três consoantes. Também diz o seguinte: um chevá simples ou um chevá composto. Chevá é esses dois pontinhos vermelhos da direita para a esquerda aí embaixo desse TAV. E esse é um chevá simples. Ele faz aí, a função dele é ter um som de E, que é uma meia vogal. E diz, olha só, mas não pode ter mais do que uma vogal completa. O que é uma vogal completa? Bem embaixo do quadrado aí está escrito, ó, vogais completas são as longas e breves. Aí embaixo diz meia vogal, que é o caso do chevá, ele é uma meia vogal, ou semivogal, não formam sílaba. A semivogal é o chevá composto. A gente já vai entender como funciona isso. Então aí dentro desse quadrado eu botei essa palavra que é uma única sílaba. Por quê? Porque o chevá ele é uma meia vogal, então ele não forma sílaba. Então temos a palavra aí terror e é uma única sílaba aí. E aí você pode analisar, tem três consoantes, ou seja, isso aí que está dentro desse quadrado, essa sílaba, é o máximo que uma sílaba pode chegar, tá? Agora, olha só, essa informação aqui é muito importante. Diz o seguinte: não há sílaba sem vogal plena, ou seja, completa, de sorte que a palavra terá tantas sílabas quantas forem as suas vogais plenas. Ou seja, se um nome, uma palavra hebraica tem três vogais plenas, então tem três sílabas. Esse é o detalhe importante. Agora vamos fazer uma análise em Yehová. Tem um tetagrama com essas vogais Yehová, que alguns afirmam que é a pronúncia do tetagrama e outros dizem que essas vogais de Yehová são as vogais de Adonai. Mas vamos analisar. Eu coloquei aí as consoantes vocálicas dentro do quadrado vermelho superior. Botei as vogais primárias e a regra da distinção silábica para a gente analisar direitinho. Primeiro ponto. Dentro do quadrado vermelho inferior a gente tem um tetagrama com esses sinais maçoréticos. E os sinais maçoréticos estão indicando o seguinte para nós: que o chevá ele é uma meia vogal, então ele não forma sílaba. Então temos só duas vogais completas, que é o rolam, que é uma vogal longa por posição, e temos o kamática dol, que é esse Tzinho aí embaixo do vav, da direita para a esquerda, a terceira letra do tetagrama, que é um kamática dol, que é um alongo. Então a gente tem o que? Duas vogais completas, então temos duas sílabas. Aí já fiz a divisão. E primeiro ponto que a gente vai observar, quando a gente quer dizer aleluia, em hebraico é aleluia. Olha aí, ó, Yah. Então, se Yehová fosse a pronúncia original do tetagrama, teria que ter Yerro. Então, aleluia teria que ser aleluierro, ou pelo menos aleluier. Mas não temos Yah. A enciclopédia judaica, hebraica, britânica e até a Wikipédia diz o seguinte, que a primeira metade do tetagrama é a primeira sílaba, que é pronunciado Yah, exatamente como o Yah de aleluia. Então, erro já não passa nessa questão,
já perde a sua aprovação. Na questão das consoantes vocálicas, erro também não é aprovado, porque as consoantes vocálicas indicam que o iude com re formam o iá, igual esse iá de aleluia. Outro ponto importante é que na primeira sílaba de erro, a gente tem duas vogais que não bate com a gramática das consoantes vocálicas e vai bater também de frente com as vogais primárias. Porque como que a primeira sílaba do nome de Deus em hebraico vai ter duas vogais secundárias? O E e o O são vogais secundárias. E detalhe, o O geralmente ele surge da contração do I com U. Só que o O de Yehová, ele está entre o Re, que representaria o A, e está entre o Vav, que representaria o U. Só que a contração de O vem do I com U, e não é o caso do O de Yehová. Então isso aí já entra em contradição. Na questão da distinção silábica está tudo ok, mas aí não bate nessa questão. Então erro, essa primeira sílaba ela não bate com a gramática. A segunda sílaba vá, tá tudo ok. Então isso acontece porque as vogais de Yehová são as vogais de Adonai, é por isso que não bate, acaba não batendo. Aqui a gente temos esse nome Yal. Yal tem sido defendido como a pronúncia original do tetagrama. Mas vamos analisar em si. No quadrado vermelho, a gente tem aí essa pontuação no tetagrama. Essa pontuação eu tirei desse canal aí, que está o nome embaixo do quadrado vermelho inferior. E dentro da gramática, essa pronúncia com essa pontuação seria erro. Mas eles acham que é Yal, para ver o quanto eles estão equivocados na gramática que eles ensinam. E outra coisa, essa pontuação no tetagrama, dentro do quadrado inferior, ela indicaria uma única sílaba aí. E aí já estaria errado, porque no máximo uma sílaba pode ter 3 consoantes. Mas 4 consoantes para uma única vogal. Por quê? Porque o Shevá, que esses 2 pontos não formam a sílaba. Então temos a única vogal é o Vav como U, com esse pontinho aí no meio da barriga, que é a terceira letra da direita para a esquerda. Então já não bate. Enfim, vamos continuar analisando esse nome Yal. O Yal tem aí Iá, só que ele tem que ter a representação consonântica do Re, porque o Re aí ele não fecha a sílaba, ele é uma exceção como o Aleph. Ele não fecha a sílaba, então para ele não fechar a sílaba, ele precisa ter a representação consonântica, porque poderíamos fazer Iá com o Yud, o Aleph, o Yud, A e com outras letras. Então, até mesmo sem a letra, dá para fazer Iá. Então tem que ter a representação consonântica. Outra coisa que a gente observa é o Vav, esse verde aí, ele está no início da segunda sílaba, da direita para a esquerda. Então a regra das consoantes vocálicas diz que ele tem que ter o som de V e não de U. O que muitos querem aplicar é a regra do aramaico aí no Vav para tentar transformar o Vav em U. Mas o tetagrama ele é um nome hebraico e não aramaico. Então esse U formado do Vav no início de uma sílaba, isso não existe na gramática do hebraico. Você pega o Antigo Testamento em hebraico e procura uma única sílaba onde tenha o Vav no início e o Re no final, onde o Vav tem o som de U e o Re fique mudo com essa representação de H. Procura, você não vai achar em canto nenhum, mas procura. Eu desafio você a achar uma sílaba que tem esse Vav no início, o Re junto, e que tem o som, o Vav tem o som de U, e o Re ele tenha esse som de H mudo. Eu desafio você mostrar essa sílaba no Antigo Testamento em hebraico.
você não vai achar em canto nenhum. Então a gente já vê que ele já não passa na questão das consoantes vocálicas. Outra coisa importante é o seguinte: a distinção silábica diz o seguinte, que uma sílaba ela tem que começar com uma consoante. Essa é a regra. Então, existe uma única exceção, que é quando aparece a vogal patar embaixo de uma gutural, como no nome espírito, em hebraico ruar. Então aparece lá um patar embaixo. Aí antes dele tem o vav com o som de u. Então o que acontece? Esse som ele vai para frente da letra. Lá no caso é a letra het. Ele vai para frente e forma o som de ruar. Mas isso é com o patar. Só que se for feito isso aqui nesse nome, aí eu vou ter que a divisão da sílaba do tetagrama vai mudar. E aí já não vai bater com o resto das informações, como na enciclopédia judaica, hebraica, já vai ficar tudo diferente. Então não bate. Essa informação não bate. Então o nome Ial não tem como ser escrito em hebraico. Aqui temos esse nome. Esse nome aqui, alguns chamam de Yahuá e outros chamam de Yauá. Bom, primeiro, esse nome aqui a gente vê que ele tem 3 vogais. Então, segundo a regra da distinção silábica, teria que dividir o tetagrama em 3 sílabas. Ou se dividir ele em 2 sílabas, a primeira sílaba seria formada só do iud e da vogal, e a segunda sílaba seria formada do re, do vav e do outro re, que já não vai bater com a regra das consoantes vocálicas e também não vai bater com a questão da divisão do nome Iá, que aparece a contração Iá, a contração que aparece no nome Hallelujah e a informação da enciclopédia judaica, hebraica, britânica Wikipédia, que diz que a primeira metade do tetagrama é a primeira sílaba, que é a pronúncia Iá. Então eu fiz conforme a informação da enciclopédia. Conforme a informação da enciclopédia, o vav estaria no início da segunda sílaba. Então ele não pode ter o som nem de O e nem de U. Então não tem como ser o A. Não tem como na segunda sílaba a gente ter esse A com esse H mudo no final. É impossível ter isso aí. Você procura no Antigo Testamento uma sílaba que começa com Vav e termina com o Re, que tem essa pronúncia UA. Você não vai achar nessa formação. Sempre que o que você no máximo vai achar é como na palavra espírito, ruar. Só que ruar é uma única sílaba. Não fica esse UA separado do resto, que forma esse ru. Não tem essa separação. Porque se você for jogar dessa maneira, como na palavra espírito, o chamado patá, patá que antecede a cultural, então vai ter que mudar a forma da sílaba do tetagrama. Aí já não vai bater com as consoantes vocálicas, já não vai bater com a informação da enciclopédia judaica, hebraica, Wikipédia, não vai bater com o nome Iá, que aparece só e aparece no Aleluia. Ou seja, no final das contas, esse nome aqui não bate. Ele se atropela todinho. E a regra da distinção silábica diz o quê? Que a sílaba hebraica começa com uma consoante. E aí a segunda sílaba não está começando com uma consoante, está começando com uma vogal. Então não bate. Aqui a gente tem, esse aqui é uma variação do nome anterior. Tem os mesmos problemas do nome anterior,
Tipo, o VAV tá aí na segunda sílaba, no início da segunda sílaba tá como U. Então não pode, já quebrou. Quebra a regra das consoantes vocálicas e quebra a regra da distinção silábica. Não bate. Ainda tem outro detalhe, ainda aparece esse E. No lugar do A, que era o outro nome era A, aparece esse E. Então quebra a regra das vogais primárias. As vogais primárias dizem o quê? Que é A, I e U. O E é uma consoante, é uma vogal secundária. Então, essa vogal secundária ele surge da contração do A e do I. O que tem o A e o I é o que é representante pelo o iud e o re, que estaria na primeira sílaba do tetagrama. Mas na verdade nem isso bate na gramática. Então esse nome aí ele esbarra na consoante vocálica, nas vogais primárias e também esbarra na distinção silábica. E para pontuar ele também não dá para usar aquela questão do nome espírito em hebraico, que usa o patá que antecede a cultural. Não dá para usar porque senão a gente tem que mudar a divisão de sílaba aí no tetagrama e aí já não vai bater com as informações que se tem de aleluia, do Iá sozinho, da informação na enciclopédia judaica, hebraica, enfim, não bate. Um ponto aqui que eu quero só salientar é que esse nome aqui, Yahweh ou Yahweh, e esse outro, Yahuá ou Yahuá, o que faz é o seguinte, é pegar uma regra do aramaico para aplicar aqui no VAV, que está de verde, no início da segunda sílaba, e transformar ele no som de U. Chamam ele até de, em vez de chamar de VAV, estão chamando ele de UAU. Mas isso é aramaico. O nome de Deus em hebraico, ele já está dizendo, é em hebraico, não é em aramaico, para usar a regra aramaica no VAV. Isso aí é uma distorção da realidade do hebraico, tá bom? Aqui a gente tem esse nome aqui. Esse nome foi usado por muito tempo como a suposta pronúncia do tetagrama. Só que se a gente observar aí no quadrado inferior, em vermelho, tem um tetagrama com a pontuação que era usada, era essa aí. Então aí a gente tem duas vogais plenas. Então a gente divide o tetagrama em dois. E aí, fazendo a divisão, conforme a enciclopédia judaica hebraica, britânica e o Wikipédia e o próprio termo aleluia indica que a primeira metade do tetagrama é a primeira sílaba. Então eu fiz a divisão conforme indica, como tudo indica. E aí a gente tem de novo o VAV no início da segunda sílaba. Então ele está como U, escrito em português. Esse nome Yahoo tá como U. E isso quebra a regra das consoantes vocálicas. Porque a consoante vocálica diz que só no final de uma sílaba a consoante vocálica pode ter o som de vogal. E aí tá no início, já quebrou. No caso das consoantes vogais primárias, está tudo ok. Na distinção silábica quebra porque ele não se encaixa naquela regra do patá, né? Antes do cultural, porque aí o VAV está sendo só como U. Então isso aí não existe no Antigo Testamento em hebraico, esse U formado do VAV no início de uma sílaba junto do rei. Isso aí não existe, tá bom? Então a gente já vê que não tem como esse nome aí ser a pronúncia do tetagrama. Aí ele. A gente tem aí. Essa é a pronúncia acadêmica que é usada, tá? Agora a gente vai fazer uma análise nela direitinho. Na questão da divisão silábica, tá tudo ok, dividido corretamente. E dentro do quadrado vermelho a gente tem o tetagrama com essa sinalização que é ali do Yahvé. No caso do idioma inglês, no lugar do V eles colocam um W, e que alguns acabam lendo Yahweh, mas na verdade Yahvé é a pronúncia, tá? No caso das consoantes vocálicas, esse não faz sentido aí na segunda sílaba, ele não estaria correto, porque o re que está no final da segunda sílaba, depois do VAV verde, ele tem que ter o som primário de A, conforme as vogais primárias. O som de A longo. Então o que acontece?
Isso já não bate. Dentro das vogais primárias, não poderia ser um E, porque o E ele é uma vogal secundária. E ele vem da contração do I, que seria o iude, e da contração do A, que seria representado pelo Re. No caso da segunda sílaba, a gente tem o VAV, que é representado pelo U, e tem o Re, que é representado pelo A. E a contração que aparece aí entre o VAV e o Re não é a contração de E. Então isso aí já não faz sentido. Não bate essa contração de E. Mas a consoante vocálica indica que é um A aí. Então ele só falha aí na segunda sílaba. A primeira sílaba está corretíssima. E também se sabe que, por exemplo, Gesenius, que é um grande hebraísta, erudito, um dos maiores, ele fala que essa forma Yahvé é a mais próxima da pronúncia real, até então na época, alguns anos atrás. Mas ele não fala que é a pronúncia exata. Alguns agora nos tempos modernos têm dito que essa pronúncia seria a pronúncia original, mas ela é influenciada por algumas transcrições do tetagrama em grego, que no final tem E. Mas também existe transcrições em grego do tetagrama que tem A no final. Então isso não prova muita coisa não, tá? Agora vamos ver essa pronúncia, que seria a pronúncia original do tetagrama. A divisão silábica está perfeita, se encaixa perfeitamente. Tem os dois A, que são duas vogais primárias longas, tá? Se encaixa na consoantes vocálica perfeitamente. Por quê? Porque representa os dois Re, que está no final, que como som primário tem um som de A. E tem a representação consonântica, porque os Re não fecha as sílabas. O Re da primeira sílaba não fecha e o Re da última sílaba não fecha. Então tem que ter a representação consonântica. Tá aí a representação. E olha só, é bem interessante porque se você observar, tá aí o tetagrama dentro do quadrado vermelho inferior com os sinais maçoréticos. Essa pronúncia Yavá não é extraída com sinais maçoréticos. Ela é extraída das próprias letras do tetagrama sem sinal maçorético, usando o Emut Hakriá, que são as mães de leitura. E eu botei com sinais maçoréticos para a gente entender de uma maneira mais fácil, mais didático, como funciona e como seria dentro dos sinais maçoréticos. E olha só, a gente vê que da direita para a esquerda, no tetagrama, a gente tem o iude, que é como se fosse essa vírgula suspensa. Embaixo a gente tem um patá. E embaixo do Re, da segunda letra, da direita para a esquerda, a gente tem esses dois pontinhos que é o Shevá. Aí o Shevá, ele tem a única função de indicar que isso aí é o final da primeira sílaba. Se antes desse Shevá, esse patá fosse um kamet, que é uma vogal A longa, esse Shevá perderia a função de indicar que esse era o final da primeira sílaba e ia passar a ter o som de meia vogal, que é o som de E. É por isso que antes do Shevá não pode ter o kamet gadol, porque senão o Shevá ele perde a função de indicar o final de uma sílaba. No caso aí do tetagrama, o final da primeira sílaba. Mas, etimologicamente, dentro do som, esse patá tem um som como se fosse do gadol, tá? Mas tem que ser escrito assim, por causa da regra dos sinais maçoréticos. E embaixo do Vav a gente tem esse Tzinho, que é o kamet gadol, que é um som de A longo. Então aí eu escrevi os dois A idêntico, mas o segundo A ele tem um acento. Desculpa, ele tem um acento. Por quê? Porque está representando esse Tzinho, kamet gadol, que é um A longo, mas eu não coloquei aí. A gente vê que, olha só, você vê dentro do quadrado vermelho, o tetagrama tem quantas consoantes? 4. A escrita em português tem quantas consoantes? Essa escrita tem 4. Tem um Y, tem um H, tem um V, tem um H. Quantas vogais tem? Tem um patá e tem o kamet gadol. E olha aí, tem os dois A, que está representando o patá, e o outro que está representando o kamet gadol.
Então não tem o que argumentar. Aqui não é questão de o pesquisador tal falou isso, o rabino disse aquilo, porque o fulano disse. Não. Aqui é pura gramática. É vendo a gramática a gente tira a dúvida. Com a gramática a gente não se engana. Tem muita falácia disso ou daquilo. Mas quando vai para dentro da gramática a gente vê uma outra coisa. Então aqui a gente pode ver que está totalmente baseado puramente na gramática. Aqui você pode observar ter o tetagrama. Dentro das letras tetagrama eu botei como fazer a extração. Tem aí ó, o Yud é o Y, o Re tem ele é um A com a representação consonântica de H. E aí o Vav, como ele está no início da segunda sílaba, é um V. E de novo o Re. E aí jogando para o hebraico com sinais massoréticos, fica essa forma aí embaixo, onde eu marquei da direita para a esquerda a primeira sílaba de preto, a segunda de azul. Embaixo eu coloquei a forma já em português, com acento no último A. E embaixo, entre parênteses, botei aí a forma bem simplificada para saber como fazer a leitura, tá? Aqui, ó, é bem interessante esse ponto aqui, ó, para aquelas pessoas que querem insistir em dizer que o Vav ele é um U, olha só. O judeu conhecido como Flávio Josefo, que era de uma família sacerdotal, ou seja, ele era sacerdote também, afirma que a letra hebraica Vav é uma consoante V e não U. Olha só o que ele afirmou. Aonde está isso? Olha só, Josefo em guerras judaicas, capítulo 5, versículo 235, escreve: Vav, ainda que consonantal, o que quer dizer consonantal? Consoante. Ainda que consoante, teria que ser transcrito para o grego da época como vogais. Por que ele tinha que ser transcrito como vogais? Porque no idioma grego não tinha uma letra grega que tivesse o som de V. Então, como o Vav, como consoante vocálica, no final de uma sílaba se transformava às vezes em U e às vezes em O, então era assim que tinha que ser transcrito para o grego, como vogal, porque o grego não tinha uma letra grega que pudesse ser o V, representar o V. Então era dessa maneira. Mas veja que Flávio Josefo, que era de uma família sacerdotal, que era uma pessoa muito inteligente na época, ele fala que a consoante Vav era um V e não um U ou um W, como fico falando por aí. Então não tem como argumentar. Nenhum desses aí que se diz erudito, professor, sabe, alguma coisa, que afirma que o Vav antigamente era um U, não é mais antigo do que Flávio Josefo. Nem é desses que afirmam, nem é judeu. Muitas vezes nem é judeu. E outra coisa, nem é de uma família sacerdotal. Os sacerdotes é que conheciam a pronúncia do tetagrama e sabia realmente se o Vav era ou não era um U. E aí a gente tem um aí afirmando que é um V e não um U. Então não tem como argumentar. Olha só o que diz aí, ó. O judeu chamado Israel Knoll, que é historiador e biblista da Universidade de Israel, afirma que a terceira letra Vav do tetagrama é um V e a última vogal é um A, pois ele se baseia em transcrições do tetagrama em egípcio, ou seja, já é questão que arqueológica. Olha só o que tem aí, não tem como negar. Olha esse aqui, ó. O Vav é representado ou transliterado pelo V. Isso está na gramática hebraica de Gordon Chao, página 9. A gente tem aí também, ó, o Vav tem a transliteração ou representação de V. Tá aí a referência. Ou seja, não tem como negar. Então só nega quem quiser. Tá aí, foi provado dentro da gramática, a pronúncia original, o som do Vav. Então, quem quiser enxergar, enxerga. Quem não quiser, nada posso fazer. Shalom.